Boa noite, pessoal. Mais um podcast no ar. E hoje eu estou aqui com esses artistas, né? Para quem estava na festa aí da Semana Nordestina, com certeza vai lembrar deles. Pedro, Felipe e o Eduardo. Vamos dizer assim, é o trio Parada Dura, né? O Felipe está aí organizando, ajudando esses dois artistas aqui, né? E de início eu quero aqui mandar um abraço ao pessoal que está nos assistindo, né? Pessoal que está em São Paulo, Rio de Janeiro, pessoal que nos assiste aí em outro, a Espanha também, né? Alguém está assistindo o podcast Pode Tudo, Alagoas, Bahia. Um abraço aí a todos vocês que nos assistem, nos acompanham aí no podcast Pode Tudo, no YouTube. Eu peço para que você que não foi inscrito, né? Se inscrever no canal também para fortalecer. Nel lá na Baixada Santista, sempre compartilhando o podcast Pode Tudo. Dedo Bregueiro em São Paulo, Tó lá em Maceió. Lá no estado da Bahia nós temos o Roberinho de Ael, cantor e compositor, Reinaldo Barbosa, o pessoal de Canastra, né? Canastra e Bateguara. Aqui no Chapadão do Sul também, no Mato Grosso do Sul. Um abraço a todos vocês que estão aí compartilhando, assistindo, acompanhando o podcast Pode Tudo. Aos nossos colaboradores, né? Nós temos patrocinadores, colaboradores, nós temos 5 vereadores aqui no Chapadão do Sul, dando credibilidade, acreditando no potencial do podcast Pode Tudo e contribuindo, né, para que outros lares também possam alcançar esse trabalho que a gente faz com carinho, com amor e dedicação, né? Nós temos o presidente da Câmara de Vereadores, Marcelo Costa, né? E nós temos também o vereador Emerson Sapo, vereador aqui de Chapadão do Sul, André Lourenço também. Nós temos a Aline Tontini, Leonardo Henrique, fazendo de tudo para que o podcast Pode Tudo permaneça no ar, né? Nós temos a Moreninha do Planalto, né? Ivone, quem não conhece a Moreninha do Planalto, contribuindo também para que o podcast Pode Tudo cresça cada vez mais. Elivelto Azulejista, nós temos o Supermercado Economia também na Rua 23, no centro de Chapadão do Sul, onde você pode economizar de verdade. O Agemax Sucata, onde você pode vender latinha, ferro, cobre, baterias e muito mais. Nós temos também a JE Car, que é uma empresa para cuidar do seu veículo, né? Aqui no Chapadão do Sul, tá? Na Rua Brasil, você que tem moto, carro, pequeno ou grande, caminhonete, ônibus, trator, máquina agrícola, pode procurar a JEK, tá? Para, com certeza, resolver o problema do seu veículo. Aqui no Chapadão do Sul tem de 18 a 19 mil condutores, né? Carro, né? Digamos assim, porque condutores tem mais. De repente a pessoa tirou a carta, mas não tem o carro, né? Está planejando ainda. Mas assim, veículo mesmo, nós temos de 18 a 19 mil veículos, juntando todos, né? Pequeno, grande, como já falei, aqui no Chapadão do Sul. Então você, que é daqui de Chapadão do Sul, aproveita essa oportunidade, procura a JEK aqui, que está fazendo a diferença no Chapadão do Sul. E eu quero deixar vocês à vontade para se apresentar, né? Começando pelo Pedro. Fica à vontade aí, Pedro. Olá, tudo bom? Boa noite. Eu sou o Pedro Martim, eu sou um do cantor da dupla Pedro Eduardo e eu estou aqui para fazer tudo diferença para a nossa dupla, né? Eu canto desde criança, faço a diferença na minha família, né? Meu pai era cantor também, Raul Martim, e é isso que eu estou para fazer. Isso aí. Meu nome é Felipe, né? Tenho 20 anos,
Estou na área da música, comecei na verdade muito cedo, né? Comecei com uns 10 anos de idade, hoje eu tenho 20 anos, então já tenho um pouquinho mais de trajetória, né? Mas estamos sempre aí. Comecei aprendendo instrumento de sopro, percussão, entre outros, né? E é isso aí. Isso aí, uma década de música, hein? Eu, Eduardo. Meu nome é Eduardo, eu tenho 18 anos. Um dos cantores também, né? O nome da dupla aí vai usar o nome, Pedro e Eduardo. Também tenho uma carreira, assim, entre aspas, uma trajetória grande na música, desde pequeno cantando na igreja. Comecei cantando na igreja, desenvolvi para a área musical tocando, depois fui aprimorando a parte do canto, e aí hoje a gente está com esse projeto, né, de fazer a dupla, de dar continuidade à dupla, porque a dupla já existe, graças a Deus deu muito certo. Esse projeto lindo, bacana que a gente criou aí, nasceu numa viagem. Aí o Ponciano ele fez um convite na Exposul para a gente fazer uma banda, né? A princípio era para ser uma banda individual para cada um, né, Ponciano? Uma para o Pedro, uma para mim. Aí a gente conversou, falei, olha, eu acho que se a gente juntar um bom com um bom, fica a concentração de uma coisa melhor ainda, né? A gente consegue se concentrar numa coisa só. Aí essa dupla surgiu assim, graças a Deus tá dando muito certo, tá um resultado bacana, né? E é isso, só agradecer. Isso é muito bom. Gente, e como falei aqui, né, nós temos 5 representantes compartilhando, né, o podcast Pode Tudo, ajudando, sendo parceiro do podcast. Eu quero falar para vocês que nós temos aqui no Chapadão do Sul, né, entre esses 5 representantes de Chapadão do Sul, vereadores, nós temos 2 vereadoras, tá? Uma pelo primeiro mandato, que é a Andréa Lourenço, e também a Aline Tontini, o terceiro mandato consecutivo, se eu não me engano. São mulheres que representam vocês, mulheres daqui de Chapadão do Sul. Eu, segunda-feira, estava lá na sessão da Câmara e vi lá a Andréa Lourenço, né, falando sobre a Lei Maria da Penha. E essa semana eu fiquei sabendo de uma cena e lembrei dela, inclusive falei a respeito do assunto, né, que ela estava falando lá. Então, vocês mulheres, não só mulheres, mas eu estou me referindo aqui por conta do discurso que ela fez, né, de apoio às mulheres sobre a Lei Maria da Penha. Então, tem 2 vereadoras que vocês mulheres aqui de Chapadão do Sul podem se sentir à vontade, bem representadas. Isso é muito bom, né? Porque assim, a mulher em si, ela sabe a necessidade da outra mulher, né? Lógico, representa toda a sociedade, mas quando se refere ao lado, é igual o homem conhece o lado do homem, né? Nós temos também como representante o Leonardo Henrique, que é do Nordeste, né? O estado do Maranhão, está aqui no Chapadão do Sul, representando, lógico, todos os chapadenses, né? Mas também, principalmente, os nordestinos, né? É a classe dos nordestinos, que ele faz parte, e com certeza, com carinho, ele olha esse lado do nosso eleitorado, daqui de Chapadão do Sul, do povo no geral, que faz parte dos nordestinos, né? Nós temos o presidente da Câmara, que está aí, conhecido como a voz da verdade, é uma pessoa clara e evidente nas suas afirmações. Dá para ver aí, vocês procuram no Instagram, no Facebook, né, do Marcelo Costa. Procura também o Emerson Sapo, né, que foi secretário de esporte, deixou sua marca, e como vereador também, está aí nos representando muito bem, né? São pessoas que estão aí representando toda a sociedade, né? E principalmente fazendo com que o podcast Pode Tudo cresça cada vez mais. É muito bom, porque o podcast, como tem uma música aqui, depois eu vou colocar para vocês de casa entender, é livre, né?
aqui todo mundo tem liberdade de expressão e não é à toa que eu valorizo, né? E a gente tem que dar mérito a quem tem. Ele diz que político não gosta da verdade, né? A prova está aí. 5 vereadores, né, vendo que o podcast tem liberdade de expressão, qualquer cidadão que quiser também ter um bate-papo. Isso é muito bom. Falar disso, eu vou colocar, antes da gente iniciar mais, né, continuar esse nosso bate-papo, essa música aqui do podcast. Só para você de casa entender. E, inclusive, eu estou com ideia de viajar, ficar livre para fazer podcast onde eu chegar, sabe? O podcast pode tudo, tá dando repercussão. O ouvinte tá gostando da sua programação. Nele eu vejo a verdade e toda a sociedade. Liberdade de expressão. No podcast pode tudo. O povo tem voz e vez. Eu vou falar pra vocês. Não tem muro nem talvez. Você que é cidadão do Chapadão e do mundo vai sentindo a conexão. Pronto, vamos continuar o nosso bate-papo aqui. Só para vocês de casa entender, eu trabalhei 3 anos na rádio, né? E sempre fui assim, transparente, claro e evidente nas minhas afirmações. Sempre tive a liberdade e gosto de ter essa liberdade de expressão e também dar ao cidadão, a pessoa que vem aqui para ter esse bate-papo. Isso é muito bom, a gente ter liberdade, né? Inclusive, é um podcast eclético, onde eu estou 1 hora conversando com uns artistas assim igual vocês, de repente com um vereador, representante do povo, de repente com um prefeito, né, deputado, pessoas que moram na rua, como eu já tive um bate-papo, para conhecer como que realmente funciona a vida de qualquer cidadão, né? Mas voltando ao assunto aqui, vocês se inspiraram em quê? Qual foi a música, o cantor que vocês, para se juntar assim, para cantar, que se inspiraram bem assim? Eu vou falar por mim, porque essa pergunta eu acho que eu nunca fiz. Acho que eu e o Pedro também nem conversou sobre isso, mas pra mim, eu tive muito comigo que eu sempre quis fazer uma dupla. Eu me inspiro muito em Henrique e Juliano, Jorge Mateus, Mateus e Cauã, que são cantores excepcionais. Acho o trabalho deles massa demais, então eu queria reproduzir um pouco do que eles fazem, né? Por isso eu achei que seria melhor eu e o Pedro cantar junto, ao invés de separado. E o Pedro? Bastante que o Eduardo falou sobre essa dupla do Henrique e Juliano e tudo mais. Eles fazem umas músicas de sofrência que a gente consegue captar pela nossa voz também, porque a nossa voz é uma voz suave, com tons altos, tons graves. E as músicas que eles cantam umas músicas específicas para isso. E aí nossas vozes conseguem dar uma melhorada por conta das músicas. E isso que faz nós ficar mais entrosados, toda vez que canta. E eles foram a nossa inspiração, por causa que as músicas deles são muito boas. Vocês têm música inédita? Tem. Tem? Luciano, um compositor também, ele é assim a gente, toca, é percussionista, tem composição dele, eu tenho umas composições minhas, acho que o Pedro também tem. Luciano, fala ainda dessas composições. Então, como eu posso dizer? Começou assim, uma das minhas composições, na verdade a primeira que eu fiz, foi quando eu perdi uma das pessoas mais importantes da minha vida, né? Foi meu avô. Então isso foi um baque tão, como eu posso dizer, impactante na minha vida. Forte, muito forte. Muito forte, porque eu desbloqueei, né? Eu desbloqueei essa habilidade que eu não sabia que eu tinha, né?
Então eu tocava vários instrumentos de sopro, percussão, tal, mas eu não sabia que eu tinha vocação para poder construir músicas, né? Então hoje em dia, tem vezes que eu tô quieto no quarto ou em qualquer lugar, vem uma coisa na mente, eu começo a cantar e vou lá e gravo um áudio e deixo salvo. Pelo que eu percebi, você é cheio de virtude e qualidade quando se refere a trabalho musical, né? Faz música, ajuda aí colaborando como, por exemplo, empresário artístico, né? Sim. Está sempre contribuindo com boas ideias, com certeza, né? Sim, bastante. E isso é muito bom. Acho que o Constantino também é um cara muito bem relacionado. Conhece bastante gente. Ele construiu, né, a carreira, que nem ele falou, ele tem 10 anos de música. Nesses 10 anos de música ele foi construindo o nome dele. E é um baita nome. Eu vou aproveitar. Peso muito grande. Eu vou aproveitar e pedir o pessoal de casa, humildemente, assim, por conta do preparo que vocês têm, eu sou prova viva disso, eu estava lá na praça, eu ouvi vocês cantar. E confesso que eu não conhecia esse talento de vocês, mas aí eu peço a você de casa, que a gente, quando vê uma pessoa assim, com humildade, no meio da música, com vontade de cantar, vale a pena a gente, de certa forma, ajudar, dar uma chance. E eu gostaria que daqui vocês, né, o podcast, eu tive um bate-papo com o Hugo e Eduardo. Eu me sinto privilegiado hoje em ver ele, né, saiu daqui, avançou, está crescendo cada vez mais, e ter o prazer, o privilégio de lembrar que eu tive um bate-papo com ele. Quem sabe vocês também, né? Em nome de Jesus. Pode avançar. E só o pessoal de casa compartilhando, assistindo, se inscrevendo no canal, ajuda também o canal nesse lado, né? Realmente. Ajudando o canal, está ajudando eles. Eu peço humildemente por conta disso. Para quem está nos assistindo aí, né, quiser dar uma olhadinha no nosso Instagram, o nome da dupla lá no perfil do Instagram é Pedro e Eduardo OFC. Tudo junto, sem nenhuma letra a mais. Pedro e Eduardo OFC. Muito bom. Mas aí conta o que é que vocês pensam no futuro? Como é que vocês imaginam como que vocês vão estar daqui a, por exemplo, 5 anos? Vou deixar o Pedro responder. Então, na minha imaginação, nosso futuro tem que ser incrível, né? Por causa que se a gente começou agora, a gente está com vontade, a gente tem que permanecer isso forte para que no futuro a gente possa ser reconhecido, não só aqui em Chapadão, mas sim fora do Chapadão, nas outras cidades, nos estados, que isso possa ganhar força e a gente ser bem falado pelas pessoas. O Pedro Eduardo e tal cidade, e a gente começa a fazer shows fora da cidade, entendeu? Como os cantores famosos fazem hoje em dia. E isso que é o meu futuro, isso que eu quero ter no futuro. Pela resposta dele aí, dá para ver que a visão dele, o sonho dele, ele tá para ser realizado, todo tipo de sonho para ser realizado, ele tem que estar disciplinado. Pelo que ele falou, ele está se preparando para chegar a esse ponto. Muito bom, parabéns para você. Um cara muito centralizado, né? Sabe onde pode chegar, onde quer chegar e com certeza vai chegar. Porque de acordo com o que você faz hoje, vai repercutir amanhã. Pelos passos que você inicia hoje, você sabe como e onde, da forma que vai chegar no tempo em que você almeja, né? Sim. Chegar. E você, o que é que você acha? Cara, daqui 5 anos, eu imagino muito sucesso para a dupla também. Porque é que nem você mesmo disse. A gente tem conosco nossos princípios, né? No nosso primeiro show, a gente até conversou sobre isso no final do show, que foi: somos todos cristãos. No final do show nós oramos, agradecemos a Deus pela oportunidade, porque sem Ele nada nós não fazemos nada. Com muita humildade sempre, de reconhecer de onde a gente vem, aonde a gente está e aonde a gente pode chegar. E se a gente chegar num lugar alto com muita humildade também. Então daqui 5 anos eu acho que
por manter isso como qualidade, manter isso como prioridade também, bastante sucesso, uma caminhada, uma trajetória com bastante abundância, né? Realização, sonho realizado. Acho que tanto como eu, o Pedro também deve ter o sonho de cantar num palco para uma multidão de gente ouvir, reconhecer nosso talento, reconhecer nossa voz, que nem ele falou, as pessoas falarem, Pedro Eduardo, a dupla lá de Chapadão do Sul começou pequenininho, igual o Hugo e o Eduardo começaram, que trabalhavam com o meu irmão, inclusive, e hoje estão aí, ó, num lugar muito top, assim, da carreira deles. E é só sucesso, daí pra frente, só sucesso. Os caras humildes, conheci o Eduardo, é muito humilde, muita gente boa. Então eu acho que esse tipo de pessoa, e que nem eu falei, somos todos assim, né? Graças a Deus a gente tem essa sorte de todo mundo que tá na banda ser gente boa, tranquilo, ter tranquilidade na hora de ouvir, na hora de falar, se posicionar. Então isso só agrega pra nossa caminhada. Eu, Felipe, o que é que você pensa? Eu penso que pode sim dar muito sucesso à equipe Pedro e Eduardo, né, no futuro, porque eu penso que é um futuro muito promissor, né? Porque que nem o Eduardo falou, a gente não ia, no caso, eu estava pensando em montar equipe separada. Pedro, cantor solo, Eduardo, cantor solo, né? Só que daí eles veio com a ideia, não, por que a gente não faz um conjunto, né? Até que o pessoal fica em dúvida, né? Eu ouvi muito, o pessoal veio muito falar, na verdade, que ficou muito em dúvida, quem que é a segunda voz, quem que é a primeira voz, né? Só que daí tá a cereja do bolo, né? Eles fazem a divisão. Uma hora, é que nem, como eu posso falar, é que nem o cantor Henrique Juliano. Uma hora o Henrique faz a primeira voz, outra hora o Juliano faz a primeira voz. Então cada música tem, no caso, a sua expressão do músico em si, né, do cantor em si. Então, uma música ele se sai melhor cantando a primeira, outra música ele se sai melhor cantando a primeira. Também na tonagem, por causa que tem músicas que pode ser graves e minha voz é muito É aguda. muito aguda. O Eduardo consegue cantar músicas que tem bastante grave e eu consigo cantar músicas que são bastante altas, então a gente acaba dividindo as vozes entre essas partes. Tem um nome de um telefone aí para alguém que queira convidar vocês aí para fazer um show. Um contrato? Vocês podem cantar também assim, aniversário? Sim, pode é cantar? privado. Na bio do nosso perfil no Instagram tem um número, mas o Ponciano vai falar aqui. Entrando em contato com esse número, vocês falam diretamente com o Ponciano, né? Ele ajeita essa parte de show privado, né? Que é aniversário, vai ter um churrasco, casamento, vai ter um churrasco que as pessoas querem ali cantor para cantar. Esse tipo de serviço. Lembrando, gente, Ponciano que ele fala é o Felipe. É o Felipe, É o Felipe Ponciano, né? Costume de chamar ele pelo sobrenome. Eu achei melhor chamar Felipe, para mim não esquecer. Assim, eu não tenho, na verdade eu vejo vocês, mas a intimidade com vocês, para sentar e conversar, é a primeira vez, né? Sim, a primeira vez, sim. É a primeira vez, para você de casa entender. Achei eles preparados para cantar, né? Cara talentoso, né? Com humildade também. Isso é muito bom, a gente ter um bate-papo com pessoas transparentes igual vocês. Eu até falo, né, que o mundo artístico é meio espinhoso, né? Vocês estão começando agora. Entre vocês, eu acredito que não vai ter esses espinhos aí que eu estou querendo aqui citar. Mas tem muita gente, um dando rasteira no outro, falta de humildade, que não é o caso de vocês, né? Lógico, deixo bem claro. Muito desentendimento. Desentendimento, egoísmo, sabe? Ganância, quando começa a dar certo mesmo, aí já começa, sabe? Que na verdade o sucesso, a fama, o dinheiro, o status, o poder. É uma consequência do trabalho que a gente faz. E isso aí não muda ninguém, né? Essas 5 coisas, como falei, né? Fama, dinheiro, status, poder, fama. Fama, dinheiro, status, poder e dinheiro. O que acontece? Nada disso muda ninguém, só, no meu modo de entender, ajuda a revelar o caráter. É o que acontece com muita gente que eu vejo por aí, né?
e que a gente vê histórias acontecer, de quando o cara começa a crescer, já começa... O ser humano é igual o samambaia, aquele mato, não sei se vocês conhecem, quando se junta, se agride. Mas eu estou falando em outro sentido, né? Tem gente que começa dar um passo maior, já começa a esquecer o que está lá atrás, né? Então, vocês têm que ficar esperto com pessoas que podem entrar no meio de vocês, de repente, pode acontecer, né? Vocês estão bem centralizados, né? Há uma amizade forte aí, vocês fizeram uma amizade artística e estão fazendo de tudo para que essa amizade permaneça. Isso é muito bom, parabéns para vocês. Mas aí, pode falar um número aí. O número é 679-8129-5034. Esse é o contato que vai estar no bio, né, do Instagram dos meninos, Pedro e Eduardo. Muito bom. Para a gente não se prolongar muito, eu gostaria que vocês ficassem à vontade, né, para deixar as considerações finais, falar algo que talvez esqueceu, que acha interessante, para que o público de casa, né, os ouvintes, os nossos internautas possam conhecer mais vocês, saber mais do trabalho que vocês estão iniciando aí, né? E começando pelo Pedro. Quero agradecer a todos também que nos ajudou, que estão seguindo nós no Instagram, o pessoal que curtiu os vídeos, os posts que nós fez, o fotógrafo Jefferson que fez as nossas fotos, o meu primo, o fotógrafo Anher, que tirou algumas fotos para poder fazer os posts. E eles nos ajudaram, esses dois, nos ajudaram a erguer bastante na nossa carreira, que assim, em pouco tempo, a gente conseguiu ganhar bastante seguidor, 114 seguidores no Instagram até agora, que tomara que possa vir mais, e bastante views nos posts que a gente postou com as fotos nossas, os vídeos, e agradecer o resto da banda também que está nos ajudando aí a prosseguir, o Wallace, o Matheus, porque eles ajudam nós também na banda, nos violão, né? Porque são 2 violões e um carrom por enquanto, mas que possa acontecer vir mais coisas tipo baixo, bateria, né? E é isso. Coisas que podem agregar a dupla, né? A dupla mais, a gente possa conseguir erguer mais a dupla. Isso aí. Seguindo essa linha de agradecimento, eu quero agradecer também da minha parte, né? Os fotógrafos, o Jefferson e o Anher. Eu sempre confundo com Angel, Anher. E também agradecer a Dora, né? Nossa amiga, nossa storymaker, que gravou pra gente os vídeos do show. Ficou massa demais. Agradecer os meninos da banda. Ponce não tá aqui, mas eu sou grato a ele demais por ter iniciado o projeto, ter juntado nós dois, enfim, dado início nesse projeto bacana. O Matheus e o Wallace, que são os violonistas da banda. Quero agradecer também as pessoas que deram a oportunidade da gente fazer o show lá na praça. O Marcos, que, né, cedeu ali o horário do dia pra gente poder fazer o show. Ele ia oferecer para outro cara, mas aí ele viu que a gente estava iniciando a dupla, que a gente já ia começar a fazer show, e ele confiou na gente, porque querendo ou não, como ele com o Luciano falou pra você naquela hora, né? Confiança. Foi o primeiro show que nós fizemos e foi no palco principal da praça. Então assim, ele confiou demais no talento do Pedro, no meu, no do conselho dos meninos para poder fazer o show acontecer. Foi 1 hora de show bacana demais. 2 dias de ensaio, né? 2 dias de ensaio. E deu bom demais. Então assim, agradecer pela confiança do Marcos na gente. E agradecer também pelos próximos que virão, que graças a Deus tem novidade chegando aí. Em nome de Jesus vai vir mais, mas já agradecendo. Felipe. Como diz o Pedro, o Eduardo, né, seguindo essa linha de raciocínio, eu agradeço a todos os envolvidos que ajudou a gente, né, a equipe. Eu falo a gente porque nós somos uma equipe, então a gente nunca consegue ir à frente sozinho, a gente sempre precisa do empurrão, de uma ajuda, né? Seja dos nossos seguidores, seja dos seguidores do Pode Tudo, né? Podcast Pode Tudo, né? Então, é isso, tem que agradecer ao pessoal, né? Por essa oportunidade. E antes que eu venha também deixar o meu agradecimento final, eu quero aqui
soltar uma vinheta da JEK, que está aqui no Chapadão do Sul, disponível aí para cuidar do seu veículo quando você precisar, tá? JEK. A JEK oferece soluções completas para veículos leves, pesados e máquinas agrícolas, com qualidade, experiência e compromisso. Mecânica, suspensão, freios e revisão geral. Ar-condicionado automotivo, instalação, recarga de gás, manutenção, reparos e higienização. Radiadores, limpeza, envaretamento, soldas e reparos. Autoelétrica, alternadores, motores de batida e diagnóstico. Solda especializada em alumínio, latão, inox e ferro fundido. Atendemos no campo. Radiadores e ar-condicionado em máquinas agrícolas diretamente na sua propriedade. JEK, qualidade, confiança e atendimento especializado para manter seu veículo sempre em perfeito funcionamento. Agende 67 99874 2593. Chapadão do Sul. É isso aí, pessoal. Você que está em casa, eu quero agradecer mais uma vez, né? Você que está aí também na Espanha, sempre assistindo o podcast Pode Tudo. Você, meus conterrâneos nordestinos que moram aqui no Chapadão do Sul, canastrense, bateguarense, o pessoal que está em outros estados aí, que saíram de Canastra, sempre acompanhando o podcast no Rio de Janeiro, São Paulo, né? Baixada Santista, aqui no Chapadão do Sul e região aqui do Mato Grosso do Sul. Você que está aí na Bahia acompanhando o podcast Pode Tudo, meu muito obrigado. E também agradecer a vocês pela humildade, pelo talento que vocês têm. Eu quero dar os parabéns, viu? Por ter vindo aqui, aceitado aí o convite aí do podcast Pode Tudo. Obrigado mesmo. Em nome da equipe, eu agradeço demais, tá? Por ter essa oportunidade, né? Conhecendo mais também o seu trabalho, né? Assim como o senhor está divulgando o nosso trabalho para o pessoal, né? Para a nossa, como posso dizer, os nossos fãs, né? Fãs do senhor. Então, que possa agregar mais e mais no podcast Pode Tudo. E o podcast, como eu sempre digo, não é uma Globo da vida, mas está disponível aí para qualquer novidade que vocês quiserem, o que eu puder fazer, eu estou aqui disponível para vocês. Tá? Muito obrigado. Nós que agradecemos.